nós diríamos que seria levar à plenitude o cumprimento das leis existentes, nós temos uma novidade legislativa, que é o Estatuto da Igualdade Racial. No caso da busca de um equilíbrio midiático correspondente a reconhecer a participação da comunidade negra, de que forma o Estatuto pode ser uma alavanca no alcance, na busca desse novo patamar de convivência respeitosa, democrática e reconhecida da contribuição negra para a história do Brasil? Eu queria só, antes de comentar isso, que eu acho importantíssimo, falar um pouco sobre os outros dois filmes. Nós tivemos também dois filmes muito importantes nessa celebração. Um é o Brother, do Jefferson D., que foi premiadíssimo com Quiquitos lá em Gramado e está incluso entre os 54 melhores filmes do mundo no ano de 2010, ganhou esse prêmio em Berlim, e também o Trampolim, que é um outro filme também muito interessante. Trampolim do Forte. Trampolim do Forte, exatamente. E os três filmes tratam de realidades distintas, mas com, digamos assim, um foco central. A nossa presença, a presença da comunidade negra na sociedade brasileira. E esses três filmes, no meu entendimento, expressaram e expressam muito bem a celebração do Dia Nacional da Cultura. Porque a gente tem que celebrar esse dia celebrando junto com o povo, celebrando junto com a sociedade, celebrando junto com aqueles que produzem a cultura no Brasil. Mas voltando à questão do Estatuto da Igualdade Racial... Como que ele pode ser uma alavanca importante? Em primeiro lugar, eu acho, Beto, que o Estatuto ele tem o tamanho e a força do movimento negro brasileiro. Ou seja, ele foi aquilo que foi possível alcançarmos com a mobilização, a organização e a determinação da comunidade negra brasileira ao longo dos anos. Então é uma vitória da população brasileira. E eu diria, é uma vitória da sociedade brasileira como um todo. Do mesmo modo que foi o Estatuto do Idoso, do mesmo modo que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, são ganhos para a sociedade brasileira. Por quê? Promover a igualdade é bom para todo mundo. Não é bom apenas para os negros que foram vítimas da escravidão. É bom para todos, porque isso potencializa os talentos, isso faz com que a sociedade fique mais harmônica, isso permite que a competitividade se dê em planos eticamente aceitáveis, moralmente aceitáveis, permite que o desenvolvimento da sociedade se dê de maneira plena e não de maneira guetizada. Mas há uma questão que eu gostaria de colocar até para problematizar, porque muitos desses diplomas legais que nós temos não são sequer do conhecimento da massa, da grande massa do povo brasileiro, que nunca leu a Constituição, muitos sindicalistas que não conhecem a CLT, muita gente, inclusive da área de cultura, que nunca leu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você não teme que, de certa forma, ou melhor dizendo, colocando positivamente, como fazer para que o Estatuto da Igualdade Racial não fique somente como uma nova lei, sem ser do conhecimento e sem ser algo operativo, ganhe vida junto à população e à sociedade brasileira como um todo? Olha, quando eu afirmei que o Estatuto ele tem o tamanho da nossa força, eu quis dizer também de que ele será tanto mais importante quanto mais importância a gente der a ele. Ou seja, quanto mais a gente trabalhar o Estatuto como uma ferramenta de promoção da igualdade, como uma ferramenta de combate ao racismo, nós faremos com que ele saia do papel. Ou seja, sem o viés anarquista, mas a lei quem faz somos nós. Ou seja, é evidente que o Legislativo tem um papel importante, ainda mais num país republicano e com a estrutura federativa, o Legislativo tem, evidentemente, uma importância muito grande, mas será a sociedade brasileira fazendo uso dessa ferramenta, não apenas lendo ele do ponto de vista, digamos assim, didático, mas fazendo com que ele se transforme na nossa realidade cotidiana. Então está lá no Estatuto da Igualdade Racial, o combate à intolerância religiosa. Vamos fazer do Estatuto e as leis que precisam ser derivadas dele para poder assegurar o que está no Estatuto. Um exemplo disso que o senhor está dizendo é em relação à própria Lei Afonso Arinos. Ela já existe há muito tempo e não foi pela sua existência que muitas das ações racistas continuem ainda acontecendo. Não deixaram, não foram superadas ainda. Mas cada vez mais há a reivindicação da lei para que ela vire verdade, vire vida. É assim com o Estatuto. É mais do que isso.
Do mesmo modo também que a Lei Afonso Solino não funcionou, mas a força e a mobilização do movimento negro fez com que fossem criadas um sem número de promotorias da igualdade racial e de combate ao racismo no Ministério Público brasileiro. Agora vamos falar desse outro tema aqui, Zulu, que é um trabalho patrocinado pela Fundação Palmares, sim, sim. Né, organizado pelo Joel Zito Araújo, O Negro na TV Pública. Que conclusões esse trabalho nos fornece de cara? Assim? Bom, ele nos fornece um conjunto de dados que permite que a gente possa analisar com tranquilidade, mas ao mesmo tempo com um certo amargor, de que a internalização da discriminação no Brasil ainda é muito forte. Ou seja, os dados obtidos por essa pesquisa, analisada a programação realizada durante um ano por várias das TVs públicas brasileiras, indicam que permanece na TV pública o mesmo traço da TV privada, ou seja, uma pequena presença do tema sobre a questão racial, a questão negra brasileira, sobre a cultura negra brasileira, sobre a presença física negra na televisão brasileira. Tem dados, por exemplo, 92,8% dos apresentadores da TV pública são eurodescendentes. Eurodescendentes. 91% dos convidados dos programas da TV pública brasileira são eurodescendentes. 93% dos jornalistas são eurodescendentes. Isso é expressão daquilo que a gente vê na TV em geral e na mídia em geral. Agora, o que é importante na realização dessa pesquisa? É que nós saímos do achismo. Nós agora temos dados concretos para que possamos, em cima deles, formular políticas públicas para a alteração dessa realidade. E nesse sentido, eu quero dizer que já temos dados positivos. A TV Brasil, por exemplo, é a primeira televisão brasileira, e olha que ironia, um país que tem mais da metade da sua população de origem negra, pela primeira vez alcança o continente africano com 2 correspondentes através de uma TV pública. Um em Angola e outro em Moçambique. Esse é um dado positivo, sem dúvida nenhuma. É a única TV hoje que tem um programa exclusivamente de samba em alcance nacional. Tem um programa intitulado África, que mostra a África moderna, contemporânea. Tem também o Doc TV CPLP, que está passando agora na TV Brasil, que é um empreendimento de iniciativa do Ministério da Cultura do Brasil, Ministério da Cultura de Portugal, e que mostra os documentários belíssimos sobre os países da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, sendo que 5 deles são países africanos. Isso significa o quê? De que nós estamos trilhando um caminho positivo para, sem lamento, sem o denuncismo clássico, promover verdadeiramente a inclusão do negro na TV pública brasileira. Ou seja, não se trata mais de alardear bandeiras genéricas, mas sim questões concretas. Esse dado é concreto. Quem vê, quem liga a televisão já sabe que há um padrão eurodescendente. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de estudos, pesquisas e ações para que a gente altere essa realidade. E é esse o objetivo que tem esse livro, essa publicação. A primeira, se eu não me engano, uma das primeiras publicações a tratar e a realizar uma análise concreta sobre a programação da TV pública brasileira. Evidente que nós vamos ampliar. Nós vamos agora para uma segunda etapa, também com o professor Gelzito, para avaliar a TV privada no Brasil. Não creio que vamos encontrar dados muito distintos, não. Pelo menos do que a gente intui, não vai encontrar coisas muito distintas. Mas eu também diria que, quer dizer, quando a gente está celebrando o Dia Nacional da Cultura e está apresentando dados como esse, e está trabalhando também com o cinema, que é um veículo poderosíssimo de comunicação de massa, com 3 programas, com 3 filmes, melhor dizendo, que trata da realidade brasileira, e ao mesmo tempo realizando um seminário perguntando qual é a face negra da mídia, é uma oportunidade, sem dúvida alguma, ímpar para que a gente possa refletir, para que a gente possa discutir, mas, sobretudo, para que a gente possa pensar como alterar essa realidade. Curioso é que, enquanto nós temos lá no próprio Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado aqui no Congresso, né, já está em prática, né, em vigência plena,
aprovando iniciativas do Estado, como, por exemplo, a própria formação da Fundação Palmares e conferências realizadas, convocadas pelo Estado, na própria TV pública, o que parece ser uma contradição. Ainda persistem essas desigualdades do ponto de vista de não reconhecimento do valor e da presença da comunidade negra no Brasil, né? Porque, veja bem, o que nós estamos falando agora é de uma questão de escala. É verdade que a TV pública no Brasil tem cumprido um papel importantíssimo no debate, nas discussões desses temas polêmicos. Mas o que nós estamos falando é do cotidiano. Nós não podemos ser exceção mais no Brasil. Nós representamos, volto a dizer, mais da metade da população. Então, estar presente cotidianamente na televisão brasileira e não apenas nas datas cívicas, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, 13 de maio, Dia da Abolição da Escravatura, 21 de março, Dia pela Eliminação da Discriminação Racial, é fundamental que a gente esteja no dia a dia da televisão brasileira. Porque nós representamos também esse dia a dia. Do mesmo modo que os eurodescendentes, os descendentes de asiáticos, os indígenas, enfim, é preciso que a diversidade cultural e a pluralidade cultural da sociedade brasileira se faça presente nos veículos de comunicação. Que apareça na tela, né? Que apareça na tela. Aliás, tem um ditado tem que mostrar a cara. Tem um ditado na minha terra, eu sou baiano, né, que diz o seguinte: quem não é visto não é desejado. Zulu, agradecendo muito pela sua presença aqui no programa Cidadania e esperando que as próximas datas alusivas a comemorações como essas que você citava, mas ao próprio Dia Nacional da Cultura, daqui para frente sejam cada vez mais representativas dessa realidade multifacética da sociedade brasileira, reconhecendo todos que contribuíram para a formação da nossa nacionalidade. Obrigado pela sua presença. Eu também agradeço e toca zabumba que a terra é nossa. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção para dicas, sugestões ou críticas ao nosso programa, por que não? Aí na tela está uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.